Evangelho de Marcos 3, 20 a 35. Vem Espírito Santo. Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhes disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você, para sua casa, para sua família. Hoje, a liturgia é a liturgia do Espírito. A liturgia da força do Espírito Santo em nós. É a liturgia que vem nos lembrar que nós somos morada para que o Espírito Santo de Deus possa habitar. Quando nós somos abertura para que a graça de Deus venha ser graça e redenção, como sinalizado no Salmo responsorial, o Senhor se torna a nossa esperança. O Senhor acalma a nossa alma. O Senhor nos guarda de todo mal. Mas é preciso que haja abertura. Então pense um pouco. Você está disponível para o Espírito Santo de Deus habitar dentro de você? As inclinações da sua vida são inclinações que abrem as portas e as janelas do seu coração para que o Espírito Santo habite em você? Paulo, na segunda leitura, já nos lembra que é pelo Espírito, o Espírito de fé, que nos sustenta. É o Espírito de fé que nos mostra qual caminho devemos percorrer e este caminho é o do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E é esse mesmo Jesus ressuscitado que pela graça do Espírito nos anima. Por isso Paulo nos adverte, não nos desanimemos, não nos desanimemos. Mesmo que estejamos passando por tribulações, por sofrimentos, às vezes nós passamos por situações em nossa vida que nós não sabemos a explicação. Muitas vezes perguntamos, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas Paulo nos pede, não desanimem, confie no Senhor Jesus. Nesse Espírito Santo entregue a cada um de nós. Porque esse Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, que procura em nós sua morada, para nos ajudar dia a dia caminhar
em direção à casa do Pai, à vida eterna. Mas, meu irmão, minha irmã, este texto tão conhecido do livro do Gênesis, Deus vem conversar com Adão e não encontra Adão. Adão se esconde, Adão se percebe nu, Adão tem medo. E por que isso acontece? Porque ele se afastou do Espírito de Deus. Ele se afastou da graça de Deus. Não deixe que as suas dúvidas, os teus medos, os teus sofrimentos te afastem da graça de Deus. Isso não é bom, pois como nos lembra o Salmo, mais uma vez, é no Senhor que está toda a graça e redenção. Mas essa leitura de Gênesis nos convida a pensar na responsabilidade que precisamos ter nos nossos atos. O Senhor pergunta por que Adão comeu do fruto da árvore. E ele jogou a culpa para Eva, a mulher que tu me destes por companheira. E Deus vai perguntar para Eva, por que fizestes isso? E a mulher vai jogar a culpa na serpente. A serpente me enganou e eu comi. Oh, meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós não fazemos isso também? Quantas vezes nós atribuímos aquilo que seria a nossa responsabilidade para o outro? Ah, por que você não fez isso? Ah, ele não veio. Ah, ele não me falou. Ah, ele não fez também. Não faça isso. Aquilo que é sua responsabilidade, independente de qualquer pessoa, circunstância e situação, faça. Não fique procurando serpente para a sua vida. Não fique procurando maldição para a sua vida. O mundo hoje está perverso do jeito que está, porque a gente sempre acha que o outro é que deveria fazer. O nosso bem, muitas vezes, está negligenciado. Quando eu acho que o meu bem fazer, depende do bem que o outro tem que fazer, bem provável que ninguém irá fazer nada. Preste atenção nisso. Você já tem a graça, você já tem a força do Espírito Santo em sua vida. Então assuma suas responsabilidades para que o mundo seja melhor. Comece no mundo menor, o mundo você mesmo. Cuide de você, cuide das suas questões, cuide dos seus sonhos, cuide das suas dificuldades. Amplie um pouco, cuide da sua casa, cuide da sua família. Amplie um pouco mais, cuide dos seus amigos. É assim que nós vamos salvar o mundo. É assim que nós iremos fazer o mundo melhor. Quando eu começo a olhar para mim com amor, com cuidado, com atenção, com respeito, aí sim, o meu olhar para o outro fica um olhar mais colorido, fica um olhar mais leve, um olhar mais possível. E é essa advertência que Jesus vem trazer para nós no Evangelho de Marcos. Nós somos de Deus. E muitas vezes, quando fazemos o bem, os outros podem, por inveja, por não conseguir fazer, olhar para nós com um olhar de desprezo. Não se importe com isso. Faça o bem acima de qualquer situação. Mas nesse evangelho de hoje são muitos ensinamentos, mas eu quero me deter em apenas 2. Primeiro, Jesus, ele nos diz que o pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Não blasfeme contra o Espírito Santo. Meu irmão, sabe por quê que Jesus coloca essa advertência tão severa? É porque quem perdeu o Espírito Santo, perdeu tudo. Quem perde o Espírito Santo, perde a esperança. Quem perde o Espírito Santo, perde a confiança, perde o olhar belo pelas coisas da vida, perde a força. Então Jesus está nos advertindo, não queiram perder o Espírito Santo. Não perca a graça do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo sai de você, sua casa fica vazia. E é bem perigoso um espírito mau apossar os seus sonhos. O mal da incompetência,
o mal da inferioridade, o mal do medo, o mal do egoísmo. Não faça isso. Em tudo, preserve a graça do Espírito Santo que mora em você. Segunda coisa, a família de Jesus é constituída pelas pessoas que fazem as coisas que Jesus nos ensinou a fazer. Se você não se torna mãos de Jesus, boca de Jesus, pés de Jesus, ouvidos de Jesus, cuidado! Ser família de Jesus não é ficar só rezando, não. Rezar é muito bom, eu gosto, nos ajuda muito. Mas se a nossa oração não nos movimenta para o bem que precisamos fazer, não seremos da família de Jesus. Não estaremos em união com Jesus. Então preste muita atenção nisso. É o Espírito Santo de Deus que nos conserva com o olhar na graça de Jesus, com o olhar na possibilidade de fazer o bem. Quanto mais abertura para o Espírito Santo, mais da família de Jesus eu serei. Quanto mais abertura para o Espírito Santo, mais possibilidade de perceber como eu sou amado por Deus, como a vida é bela, como eu tenho possibilidades de enfrentar as minhas dificuldades, os meus medos. O Espírito de Deus é a nossa força. É o Espírito de Deus que traduz em nós, que nos faz compreender toda a graça que o Senhor quer derramar em nossa vida. Oremos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Paz e bem.